Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre Copa do Mundo. Vai começar aí a terceira rodada. Hoje, para quem está assistindo, tem aí o último jogo do Brasil por enquanto, né? Porque o Brasil já está praticamente garantido na próxima fase. E a gente vai comentar sobre Brasil e Escócia. Vamos falar também do que aconteceu na segunda rodada, dos principais jogos dessa terceira, possíveis cruzamentos e um pouquinho mais de outras coisas que forem vindo à nossa cabeça, né, não, Matheus? Exatamente, fala Bruno, fala galera. Vamos estar aqui trazendo um panorama geral do que, do que tem de mais interessante nessa última rodada. Exato. Começando pelo que tem de mais interessante, pelo menos para mim, para você e para todos os nossos outros compatriotas brasileiros, Escócia e Brasil, Brasil e Escócia. Um empate garante o Brasil pelo menos no top 2 do grupo. Uma vitória, aí a gente depende do saldo para ser o líder, mas provavelmente precisa ganhar da Escócia, né? Eu não acho que Marrocos vai perder para Haiti, por exemplo. Pois é, Marrocos deve fazer a sua parte, ganhar o jogo da Escócia, do Haiti. Quem tem que ganhar da Escócia é a gente. Mas não vejo o Marrocos perdendo esse jogo, muito menos empatando. Eu acho que vai fazer os 3 pontos, o que aumenta a responsabilidade do Brasil. No seu jogo, um confronto onde a Escócia acho que dá para falar que joga pelo empate, porque com isso ela vai a 4 pontos e pode se classificar entre os melhores terceiros colocados. Então, eu prevejo o Brasil tendo que furar uma retranca nesse jogo ali, um jogo mais de paciência, de ter que abrir espaços. E talvez esse time seja melhor quando tenha campo para correr, mas aí vai ser um bom teste para o Brasil, porque eu acho que a Escócia não é uma grande seleção, mas tem até alguns bons valores. Tem o Robertson, que foi lateral do Liverpool por muito tempo, tem o McTominay no meio-campo, é, tem o Tierney, que jogou no Arsenal, então tem alguns nomes ali que já são mais rodados no futebol europeu. McTominay que já foi melhor jogador do campeonato italiano, né? Então é um meio-campista de muita qualidade. A Escócia, que ganhou do Haiti 1-0, perdeu para o Marrocos 1-0, mas mesmo essa derrota contra o Marrocos, no segundo tempo pelo menos, o time escocês conseguiu dar uma pressionada boa, né, nos marroquinos, que a gente sabe que é uma boa equipe também. Então, assim, não vai ser um jogo para o Brasil fazer saldo, eu acho, né? Não vai ser aquele jogo que você entra para golear, mas o Brasil é muito favorito nessa partida e é o tipo de partida que, se a gente for ser justo, o Brasil geralmente ganha. Né, nas últimas Copas, quando pega adversários assim que são mais fracos, mas que são equipes mais defensivas, um time mais chato, o Brasil costuma vencer. Faz 1-0, faz 2-0, consegue controlar bem o jogo, mas eu não vejo o Brasil tropeçando pelo menos nessa partida, que a tendência é que a única mudança seja o Rafinha, né? Comparado com o time titular que entrou na última rodada, eu acho justo que não haja outra mudança. E assim, quem que você quer que esteja ali pela ponta direita? A dúvida tá mais entre Ryan e Luiz Henrique. Qual é essa questão de outras mudanças antes de responder qual dos dois eu prefiro? Poderia até pensar em dar uma preservada em jogadores que estão com cartão amarelo e tal, ou por conta do mata-mata, mas o Brasil não está classificado e quer garantir a primeira colocação, então eu entendo o Ancelotti querer colocar os melhores que ele tem em campo. Se, por exemplo, lá no metade do segundo tempo, o Brasil estiver ganhando o jogo, os jogadores não tiverem tomado o cartão, aí sim eu acho que vale a pena fazer a troca, porque até os cartões vão zerar. A próxima fase, correr um risco bobo ali de tomar um cartão e ficar fora do primeiro jogo do mata-mata, eu acho que não vale a pena. Matheus, Mas, rapidinho, diga. já que você tocou nesse assunto, só para não perder o embalo, você prefere então que Casemiro, que não está muito bem na Copa, entre, tome o cartão e fique de fora de um jogo do mata-mata, ou que ele seja poupado para o Fabinho entrar e garantir uma vaga de titular? Mas o melhor é o Fabinho entrar, né? Que aí já ganha ritmo de jogo, já fica ali um pouco mais em ritmo de competição.
Mas não falo isso pensando só no Casemiro, mas no Douglas Santos também, que é um cara que está amarelado, e acho que se ele for suspenso, o Brasil vai sentir muito a falta dele. Pelo que ele vem apresentando, né, nessa Copa até aqui. Sobre Ryan e Luiz Henrique, talvez eu começasse o jogo com o Luiz Henrique, mas com o Ryan entrando no segundo tempo, porque, como eu falei, a Escócia deve estar muito fechada. Eu acho que o Luiz Henrique tem uma característica maior de um contra um. Acho que o Ryan é um cara mais explosivo, assim, assim como os outros atacantes do Brasil, de ter campo para explorar a velocidade, o físico dele. O Luiz Henrique, eu acho que ele tem um pouco mais de qualidade num drible curto, por isso eu começaria com ele, mas só por essa questão de característica do. Eu acho que ali a briga tá bem pau a pau. Eu acho que o Ryan é mais promissor, mas para esse jogo em si eu começaria com o Luiz Henrique. Cara, eu entendo. Eu concordo que o Luiz Henrique é melhor nesse drible curto, às vezes numa jogada de linha de fundo. O Ryan, por outro lado, se tiver um jogo mais truncado, mais trombado, ele tem mais força física, ele consegue ganhar uma bola aérea, consegue ganhar na trombada. Mas eu não acho que o Luiz Henrique seja um ponta frágil nesse sentido. Ele também é um cara forte, é um cara alto. Então eu entendo a escolha do Luiz Henrique. Não tinha pensado por esse ponto. Eu iria de Ryan, mas eu acho que faz sentido também você pensar num cara mais para quebrar uma possível retranca escocesa com um drible. A questão do Luiz Henrique é que, historicamente na seleção brasileira, se é que a gente pode usar o termo historicamente, no último ano aí, ele sempre entra melhor no segundo tempo do que nas oportunidades que ele teve como titular. Então eu acho que são riscos, né, mas você toma riscos tendo dois bons jogadores, que se der certo, vai dar muito certo, se der errado, você tem uma boa reserva de segurança, vamos dizer assim. Então não acho que seja uma situação tão desesperadora ou que seja preocupante. Eu acho que os dois jogadores potencialmente podem agregar muito e o que for reserva pode entrar e também contribuir em cenários diferentes. Então eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar aí da Escócia. Idealmente faz pelo menos uns dois gols, porque Marrocos teria que fazer quatro no Haiti, que, né, tomou quatro gols ao longo das duas rodadas, sendo três para o Brasil e só um para a Escócia. Então não é como se o Haiti também fosse um time bobo. Não acho que vai ser uma partida de para golear, fazer 6 ou 7. Então eu acredito que o Brasil, se fizer dois na Escócia, já praticamente garante essa primeira posição. E Marrocos, ao longo dos jogos na fase de grupos, não se mostrou um time assim tão dominante a ponto de fazer uma grande goleada. Começou muito bem os jogos, mas ao decorrer da partida o time foi perdendo rendimento. Tanto é que no segundo tempo eu acho que o Brasil consegue equilibrar mais o jogo, tem momentos até de superioridade. E o jogo contra a Escócia você já destacou, né? Então pode ser que se o Haiti conseguir fechar um pouco ali, segurar e o Marrocos tiver que fazer esses gols mais pra frente no jogo, talvez não consiga. E Marrocos tem muito volume ofensivo, mas não tem um cara para definir, né? Eles perdem muito gol. Então, por isso também os placares não têm sido tão elevados, né? Um 1-1 e um 1-0 até agora que a equipe marroquina conseguiu. E se continuar dessa forma, o Brasil nesse momento estaria enfrentando o Japão, a Escócia estaria enfrentando a Alemanha e Marrocos a Holanda. Então eu acho que esse primeiro lugar tá bom, né? Apesar de que o Japão não é uma seleção boba, entre Alemanha, Holanda e Japão, eu acho que Holanda e Japão é praticamente a mesma coisa. A Alemanha talvez um passinho à frente, mas também não vejo tanta distância assim, não por demérito da Alemanha, mas por mérito das outras duas. Eu vou só discordar um pouquinho de Holanda e Japão ser praticamente a mesma coisa. Eu sei que eles empataram o jogo no grupo, então assim dá pra ver que são forças ali meio que equivalentes, mas eu acho que a Holanda seria um confronto pior para o Brasil pelo histórico da Holanda, assim, por ser uma seleção que, apesar de não ser campeã do mundo, ela não abaixa a cabeça para ninguém, cara. A Holanda, quando pega o Brasil, joga sério, assim, consegue encarar o Brasil de igual para igual. O Japão, eu acho que já tem um certo respeito um pouco maior. A Holanda já eliminou o Brasil em Copas do Mundo, em 74, em 2010, 2014 ganhou a adesão de terceiro lugar ali. Tudo bem que o Brasil foi com time reserva ali naquele jogo, mas
ganhou também. Então acho que é uma seleção que, pelo histórico, pode olhar e falar, não, o Brasil tem 5 títulos, beleza, mas a gente é Holanda aqui também. A gente já eliminou esses caras no passado, a gente pode fazer de novo. Nesse sentido, eu acho o Japão mais negócio pro Brasil. O Japão que jogou contra o Brasil recentemente, ganhou de 3-2 de virada, mas foi um time misto do Brasil, que saiu ganhando de 2-0 e depois deu uma desligada para sofrer a virada. Então não é uma seleção boba, A mas defesa entregou o jogo, exato. Não pra falar a estão, não verdade estão aí. presentes na Copa, né? Os defensores ali que estavam, inclusive. Mas eu acho que o Brasil é favorito, tanto contra a Holanda como contra o Japão, mas realmente tem esse fator psicológico. Já que você puxou, para não falar grupo A, B, C, vamos pro grupo F, então. Vai falar um pouquinho também. Holanda e Japão, provavelmente quem ganhar vai cruzar com o Brasil, quem ficar em segundo lugar, no caso. E assim, os dois estão empatados em ponto, confronto direto está empatado, vai ficar pro saldo de gol. O saldo de gol também é o mesmo, neste momento. E aí é Tunísia e Holanda, Japão e Suécia. A Tunísia tomou 2 goleadas, a Suécia acabou de tomar de 5. Então também vai chegar no ponto que quem fizer mais gol aqui passa, né? Passa em primeiro, foge do Brasil. Exato, eu acho que nesse ponto a Holanda tem vantagem porque enfrenta a Tunísia já eliminada, assim, não está disputando mais nada na Copa do Mundo. Ao contrário da Suécia, que o Japão vai pegar, que ainda sonha em avançar, né? Se ganha do Japão, pode passar em segundo até. E um empate pode garantir eles no mata-mata como um melhor terceiro. Então, a Suécia eu acho que vai jogar a vida, a Tunísia, eu não acho que eles vão jogar, tipo assim, entregando o jogo, mas a Holanda vai querer garantir a primeira colocação contra um adversário que já foi eliminado, né? Então, talvez. Não acho que a Tunísia. Tomou um, tomou dois, acho, beleza. Assim, já tomamos 2 goleadas mesmo, mais uma para conta, uma a mais, uma a menos, não vai fazer tanta diferença para nós. Já até trocou de técnico, né? Então. É, E não o, deu certo, né? Tomou outra goleada. o capitão tunisiano saiu falando poucas e boas na entrevista pós-jogo, inclusive, da segunda rodada. Mas você puxou um assunto interessante, esse negócio de terceiros colocados. Você acha que qual vai ser a nota de corte? Lembrando que a gente tem 12 grupos, passam os dois primeiros de todos, aí são 24, só que a gente precisa de 32 para ter uma fase de 16 avos de final, ou seja, nós precisamos de 8 terceiros colocados em 12 grupos. Então vai ser aí 66% dos terceiros colocados também passarão para a próxima fase. Sim, neste momento, olha aqui, nós temos 5 terceiros colocados com 3 pontos. Hoje, antes de começar a última rodada. Eu acho que vai ter gente passando com 3, mas não vejo tantas seleções assim. Acho que talvez umas 3 seleções passando com 3 pontos. Eu imagino que seja isso. Eu também, Vai depender do saldo. eu também acho que 3 pontos deve ser a nota de corte. Eu acho que 2 ou 1 não vai ter muita chance. Eu teria que fazer uma matemática mais avançada aqui, mas tenho quase certeza. E 3 vai brigar pelo saldo. Mais de 3 eu acho que você está garantido. Então vai acabar que Sim. tem muito time aqui que está em terceiro, que a gente talvez até esperasse mais e não conseguiu, mas que pelo novo formato eles vão ter uma chance aí de alcançar essa fase de mata-mata. Vai ter resultado histórico para muita seleção. Porque tem muita equipe aqui que já tem 3 pontos ou mais que nunca pisou no mata-mata de Copa. O próprio Egito. O Egito nunca pisou no mata-mata de Copa e nesse momento é líder do grupo, por exemplo, do grupo G. Eu, eu, eu acho que o Egito passa em primeiro, tá? Tem ganhado o Irã só. Ou empatar e aí vai Egi- pro saldo contra a Bélgica. Eu acho que o Egito já jogou com o Irã, não? Não, é a próxima rodada, tô olhando Ah, aqui. não. Jogou com a Nova Zelândia, tá certo. Isso. E com a Bélgica. E o Egito é mais time, né? Do que o Irã, sim. Convenhamos. Mas o Irã também, se ganhar, garante uma vaga. Empate, chega nos 3 pontos, que pode ser o número mágico. Então aí também não vai entrar de bobeira. O Irã que empatou 2 jogos. Sim. 2 por 1-1. Inclusive contra a Bélgica, que é um time forte. Sim, sim. A Bélgica, nesse momento, é a terceira colocada. Exato. Empatou em 0-0 com a Bélgica, no caso. Foi 2-2 com a Nova Zelândia.
Já que você tocou nesse grupo aí, que é o grupo G, é, É só, talvez ali desculpa, Matheus. Só que a pode falar. Bélgica tava com um jogador a menos por uma boa parte dessa partida contra o Irã, só para contextualizar. A Bélgica Sim. é muito ruim. E tava sem o Doku também, né? Que pediu licença da seleção nesse momento para poder falar Ver o nascimento do filho. de uma forma delicada ali sobre esse assunto. Vi gente ali também criticando a decisão do jogador, e tal. Isso aí é Espero que tenha pessoal. valido a pena. Exato, exato. Mas a Bélgica deve ganhar da Nova Zelândia, ou seja, vai a 5 pontos. E ela empatou o jogo com o Egito, aí ficaria na questão dos critérios de desempate. Que nesse momento o Egito está na frente por ter feito mais gols, né? Tem um saldo melhor que a Bélgica. O Irã, nesse cenário de vitória da Bélgica, ficaria numa situação de depender ali dos outros grupos. Então ele pode tentar encarar um pouco mais o Egito, que eu nem sei se é tanto negócio para eles, porque, como a gente destacou, o Egito é mais time. Se eles tentarem ali fazer algum movimento mais ofensivo, pode acabar tomando um gol e liquidando a chance de avançar em um mata-mata, por exemplo. Então, times que estão nessa situação pode ser um pouco cruel a dúvida que vai ter com relação a como se portar nessa última rodada. Eu acredito que o Irã aqui vem para o empate. O empate é um resultado interessante, garante 3 pontos. Dependendo de Bélgica e Nova Zelândia, pode até passar em segundo, mas provavelmente vai conseguir brigar aí entre os terceiros. 3 pontos sem nenhuma derrota, saldo de gol zero, né, enquanto você vai ter muita equipe passando em terceiro lugar ou estando em terceiro que perdeu jogos, às vezes até sofreu bastante gols quando jogou contra uma equipe mais forte, né? Porque geralmente os terceiros colocados não são times tão fortes assim. Se tiver num grupo contra uma seleção com muita capacidade ofensiva, podem ter um saldo de gols negativo. Eu acho que 3 pontos para o Irã, sem derrota e saldo zero, é uma boa chance de passar para a fase de 16 avos, para ser honesto. Então acho que um empatezinho aqui contra o Egito seria interessantíssimo para eles, enquanto o Egito, obviamente, quer vencer para, né, não só chegar pela primeira vez numa fase de mata-mata de Copa, como também poder chegar em primeiro. E nesse momento, o primeiro colocado do grupo, deixa eu olhar aqui na tabelinha, estaria enfrentando o Cabo Verde. Então, assim, o Egito chegaria na 16 avos com grandes chances de pisar na fase de oitavas. Exato, né? O Egito, que não é uma figurinha frequente em Copas do Mundo, pode sonhar em avançar no próprio mata-mata, né? Pegando o Cabo Verde, que não perdeu na Copa até agora, é verdade, mas o Egito é um time mais tradicional, assim, que a seleção está estreando na Copa do Mundo. Exato. E diga-se, falando em Já Cabo que você. Verde, você ia falar disso? Puxar o grupo de Cabo Verde, Uruguai, Espanha e Arábia Saudita. Exato, Cabo Verde que pega a Arábia Saudita. E assim, empatou com o Uruguai, empatou com a Espanha. Cara, uma vitória aqui de Cabo Verde, ou até mesmo um empate, também, né, a vitória garante no mata-mata e o empate dá boas chances. Por outro lado, o Uruguai tem alguma chance de ficar fora desse mata-mata. Eu acho que o Uruguai praticamente eliminado, tá? Porque vai pegar a Espanha na última rodada, tem só 2 pontos. A tendência é uma vitória da equipe espanhola. E nesse cenário, o empate coloca o Cabo Verde na segunda colocação com 3, o Uruguai fica na terceira colocação com 2. E pelo que a gente está imaginando aqui, 2 pontos não vai ser suficiente para passar com a terceira colocação. Então, é um jogo que o Uruguai vai precisar se expor, vai precisar tentar atacar a Espanha. Eu acho que isso aí pode ser negócio para a Espanha, que vai ter campo para os seus principais jogadores conseguirem fazer boas atuações. Então, situação do Uruguai, para mim, bem complicada. Para mim, uma das vergonhas da Copa até aqui. Eu acho que o empate contra a Arábia Saudita que foi muito triste, né? O Uruguai contra Cabo Verde. E contra a Arábia Saudita, os dois empates são resultados péssimos para o futebol uruguaio. Mas assim, eu não acho que a Espanha, por exemplo, planeje
jogar de forma defensiva e explorar os espaços do Uruguai. Eu acho que independente da necessidade por resultado aqui, a Espanha precisa vencer esse jogo para garantir o primeiro lugar. Eu acho que é um time extremamente ofensivo que vai subir as linhas e vai dar espaço para o Uruguai contra-atacar. O problema para mim do Uruguai é realmente o ataque. O setor ofensivo do Uruguai é fraco. Sabe? A defesa é boa, o meio-campo é bom, mas ali na frente faltam peças. O melhor jogador, teoricamente, né, de forma ofensiva, seria o Arrascaeta. Eu acho que é o que vive o melhor momento. Você tem o Darwin Núñez, mas mesmo ele tem ficado no banco em algumas partidas. E assim, por exemplo, o ponta-direita do Uruguai é o Canóbio. O Canóbio ele é um dos 10 melhores atacantes do futebol brasileiro? Eu diria que não. Sabe? E você ter esse jogador como seu titular na Copa do Mundo, eu acho que diz muito sobre a falta de peças ofensivas do futebol uruguaio. É um jogador de muita dedicação, que ajuda na recomposição, que corre, que briga, que faz alguns gols, sabe? É um cara muito dedicado, mas é um tipo de jogador que eu acho que a torcida do Fluminense não está contente em ter Canóbio no seu ataque. Quando você está pensando num cenário de Copa do Mundo, eu acho que expõe um pouco dos problemas que essa equipe tem. Lembrando que também teve todo o problema da seleção dos jogadores com o Bielsa, né? O Uruguai vivia um bom momento, ali naquele momento de Copa América. Teve uma discussão, o Soares saiu xingando, e aí desde então a equipe não voltou ao mesmo nível que estava antes. Mas eu não acho que seja terra arrasada, eu acho que o Uruguai pode jogar de uma forma defensiva, puxar contra-ataque, sabe? Jogo de Libertadores contra a Espanha, e pode sair com alguns pontos aqui. Não é o favorito, mas a gente viu resultados mais improváveis acontecendo até agora no Mundial. Exato. Eu vi o Lugano comentando de botar o Arrascaeta no sacrifício nesse jogo, que assim, que o Uruguai precisa dele, se for não tiver tanta condição assim, tem que botar para jogar, porque é vida ou morte. Eu até entendo pensar desse jeito, porque é um jogo de alto risco por o Uruguai ficar fora. E o que você acha da estatística de que desde 1974 o Uruguai só ganhou um jogo de Copa do Mundo sem o Luis Soares em campo? Cara, eu acho que isso diz bastante sobre como tem sido as gerações uruguaias, né? Tudo bem que o Soares também jogou o quê? Copa do Mundo de 10, 14, 18, 22, né? Mas, assim, é um jogador extra classe, um dos melhores atacantes aí do século. Mas o Uruguai vive hoje de glórias passadas. É um país que gosta muito de futebol, produz com frequência bons jogadores, mas tem muita dificuldade de montar uma equipe como um todo competitiva. Então teve ali um unicórnio, né, que nasceu e jogou na década passada, mas desde a aposentadoria dele, tudo bem que só tiveram 2 jogos, mas não tem ninguém nem no mesmo nível para competir com o Luis Soares. Não tinha nem na geração dele. Você pode falar até um Forlan, que era um excelente jogador, o próprio Lugano é um excelente zagueiro. Hoje você tem o Valverde, por exemplo, que para mim é top 3 volantes do mundo. Mas o volante é difícil que você decida jogos sendo volante. É muito mais fácil. Se o Valverde fosse top 3 atacantes do mundo, talvez o Uruguai tivesse mais chance. Mas falta. É um país pequeno, é difícil achar 11 Fed Valverdes. Um já é difícil. Exato. Nós que temos 220 não achamos um Valverde ainda. Imagina o Uruguai. Acharam um. Mas, é, cara, sobre o Soares, você foi falando nas Copas que ele tava jogando. Eu lembrei aqui, a Copa de 14, que o Uruguai tava no grupo da morte, perde o primeiro jogo do grupo, aí ele vai para aquele jogo contra a Inglaterra, baleado, vindo de cirurgia no joelho, ele decide o jogo. Tipo, o jogo é 2-1, 2 gols de Soares. Sim, ele era um monstro, mano. O E Soares depois é é banido. dos centroavantes que eu vi, assim, vi pouco do Ronaldo, pouco do Romário, o Soares pra mim é o melhor deles. E assim, ele cagou tudo depois contra a Itália, mordendo o Chiellini. E perde as oitavas de final, que o Uruguai poderia até ter uma chance se ele tivesse em campo contra a Colômbia, mas aí já é história, né? Lembrando que nesse grupo da morte, Inglaterra
Itália, Uruguai e Costa Rica. Quem passou foi Uruguai e Costa Rica, né? Itália e Inglaterra Foi. ficaram pelo caminho. Esse ano, inclusive, a gente tem pelo menos umas 4 Costa Ricas aqui passando, né? Eu acho que esse negócio de aumentar o número de seleções e o número de equipes que passam para o mata-mata também está escrevendo algumas histórias muito legais. E eu acho que está mostrando que talvez não exista uma discrepância tão grande assim. Óbvio que se você pegar o top 10 e os times que estão ali, né, perto da 30ª posição do ranking, tem um nível de diferença legal tem uma diferença legal entre o nível das equipes. Mas a galera que tá ali 30, 40, 50, tá mais ou menos todo mundo no mesmo bolo. A gente viu resultados impressionantes acontecer até aqui. Curaçao e Equador, foi Espanha e Cabo Verde, o Egito podendo passar em primeiro do grupo, você tem uma Senegal praticamente de fora também, então, né, Congo empatando com Portugal. Eu acho que a gente tem visto histórias muito legais sendo escritas até aqui na Copa. E falando do que eu comentei aqui, cara, Senegal, é porque Senegal pode ganhar bem do Iraque, mas assim, deu um azar nesse sorteio também, né? Porque eu acho que fez um grande jogo contra a França e perdeu. E também pegou uma Noruega com o Haaland encostando na bola e sendo gol, né? E aí 3-2. Mas no final das contas a pontuação não olha o rendimento do time. Nesse momento, sabe, tem 0 pontos. Tá pior do que muito time que no teste do olho é muito mais fraco que o Senegal. Então, é triste se cair fora, mas é uma equipe que pode ganhar bem do Iraque, passar como um dos melhores terceiros colocados. E eu acho que um primeiro colocado de grupo que tiver que jogar contra Senegal vai estar dando azar. Vai ter time passando em segundo, que é pior do que o Senegal, que pode passar em terceiro. Exato, só para efeito de comparação, o Senegal ganhou a última Copa Africana de Nações dentro de campo, virou toda uma polêmica depois, mas a gente vê seleções africanas em situação muito melhor que Senegal, né? Marrocos está praticamente garantido já na próxima fase, Costa do Marfim, é, Egito, Cabo Verde. Cabo Verde um pouco menos, tem que ainda pelo menos empatar o seu jogo, eu diria, para garantir a classificação. Mas outras já com um cenário bem encaminhado. E Senegal pode ficar de fora porque tem -3 de saldo, né? O- os jogos foram bem difíceis, né? Estavam num grupo complicado. E esse grupo I tem a questão de definir o primeiro lugar, né? França e Noruega jogam a última rodada, os dois têm 6 pontos. A França é favorita para o jogo, mas eu não duvido de Erling Haaland. Ele pode marcar o seu golzinho nesse jogo. E assim, no futebol a gente já viu nessa própria Copa. Cabo Verde empatando com a Espanha, que é uma seleção bem pior que a Noruega. Mas eu acho que um golzinho do Haaland não vai dar, não. Se ele quiser ganhar, vai ter que fazer uns 3. O Mbappé também, em Copa do Mundo, assim, é impressionante o número de chances que ele tem por jogo, né? Porque ele desperdiça pelo menos 3 gols feitos, e aí você vai olhar o resultado final do jogo, 3-0, 2 gols do Mbappé. Mais umas 3 bolas na trave. Então, o volume ofensivo que essa França tem é impressionante. E ele e o Messi estão brigando pela artilharia de uma forma, assim, talvez não vista há muito tempo. Se chegar na final, eu acho que eles podem até, quem sabe, bater um dos recordes que perduram há mais tempo na história da Copa do Mundo. Que é o jogador que fez mais gols em uma única edição, que são 13. Tudo bem que eram menos jogos, mas se eu não me engano, esse recorde é de 1958. É de Fontaine. Não sei, né? O Messi tem o quê? 5? O Mbappé tem 4? Isso. Então, Messi 5, Mbappé 4. Acho que o Haaland também tem 4, mas aí acho que ele vai pular fora um pouco antes, né? Não vejo exato. o Haaland chegando tão longe assim na Copa, mas nesse momento tá na briga pela artilharia. Assim, se a Argentina quiser fazer gol com alguém além do Messi, pode também, né? Foi isso porque ele perdeu um pênalti, né? Pênaltizinho É, mequetrefe, Ele poderia inclusive. ter, ele poderia ter 2 hat-tricks na Copa do Mundo. Pô, mas a Argentina também pegou um grupo baba, que é brincadeira esse grupo da Argentina também. Áustria, Argélia e Jordânia.
Eles botaram aí só pro Messi bater o E recorde rápido. vou pegar Cabo Verde no 16 também. Tá duvidando de vozinha? Eu acho eu acho que daria mais trabalho que o Uruguai. Pior que nesse momento tá Argentina e Uruguai no cruzamento. Pô, a Noruega passando em segundo, só pra completar. Pegaria Costa do Marfim e a França-Croácia. Eu acho que é melhor você pegar nesse momento Croácia do que Costa do Marfim. Acho que Costa do Marfim é um time mais forte do que a Croácia. Exato. E vou torcer muito para a França ganhar esse jogo porque ele fica do outro lado. Se a França passa em segundo, pode pegar o Brasil nas oitavas, com a gente passando em primeiro. E o Brasil joga primeiro, né? Do que a É, França. Então, exato. eles têm que ganhar pra fugir da gente. Eles vão entrar com essa mentalidade. Lembrando aqui também que os jogos dos grupos, os dois jogos são no mesmo horário, justamente para uma equipe não ser favorecida podendo escolher o melhor resultado. Então, os dois jogos do grupo A começam quinta-feira às 10, aí grupo B é quarta-feira às 16, o grupo do Brasil é quarta-feira às 19. Eu tô falando, inclusive os jogos de. Ah, não, peraí. Não, aqui eu me confundi nas datas. Mas enfim, é isso. No site da. Pô, o site da Globo aqui tá de sacanagem. Tá, quinta-feira, dia 24 de junho. Ah, não, é porque o horário tá errado. Esquece. Enfim, os dois jogos são no mesmo horário. Eu me confundi completamente aqui na tabela. Porque o grupo Os A. jogos do grupo acontecem ao mesmo tempo, É porque eu fui olhar para aqui simplificar. data e horário. O grupo A é quinta-feira às 10. Não, tá certo. Pô, minha indignação está correta. Tá aqui, quinta-feira, dia 24/6 às 10 horas. Grupo A. Aí o grupo B tá quarta-feira, dia 24/6. Como é que é quarta e quinta é dia 24/6? Pô, algum dos dois tá errado, Globo. Amanhã é quarta, dia 24. Exato, aqui tá quinta, dia 24 pro grupo A. Então, Deu alguém da Globo tem que ser uma demitido. dormida aí, né, na data. Pô, protocolo Thiago Leifert. Mas, enfim, já que você citou os grupos que jogam amanhã, a gente já tem aqui um México classificado em primeiro, então pode poupar por conta do critério de desempate, ele já garantiu a primeira colocação. Pode dar uma sobrevida para a Tchequia, né, que nesse momento tem um ponto, mas a depender de como o México encarar essa partida, pode conseguir uma vitória, chegar a 4 pontos e se classificar. Exato, e o México que passando em primeiro garante que vai jogar no México até as oitavas de final. Então ainda garantem a força da torcida, um resultado importantíssimo para a equipe mexicana. A verdade é que esse time da Tchequia é bem ruim, né? Eu acho que depois de dois jogos dá para afirmar isso. É uma equipe assim, que time fisicamente forte, alto, que vai ficar tentando bola aérea e ganhar na força, mas tecnicamente é uma equipe bem fraca. Se o México entrar minimamente querendo o jogo, eu acho que vai ser um resultado. Vai ser uma partida bem difícil para a equipe europeia. Não que o México também seja grandes, né, tenha grandes aspirações na competição, mas esse time da Tchequia talvez seja um dos mais fracos aí, que estão em terceiro lugar e podem ser favorecidos pela força do grupo, porque a África do Sul também não é uma grande equipe. Mas a África do Sul também entra podendo se classificar, né? Porque a Coreia tem que pelo menos empatar o jogo para garantir uma vaga na próxima fase. Mas é aquele negócio. Tá praticamente todo mundo nessa Copa do Mundo vivo, né? A gente não falou isso, mas das 30 e. Quantas seleções? São 12 grupos vezes 4, das 48 seleções, tem pelo menos 48. 40 nesse momento que tem chances reais de chegar no mata-mata nessa última rodada. É. Eu tô vendo aqui, quem tá morto mesmo é Tunísia, Turquia, o Haiti e o Panamá. Exato, então. E é porque tem alguns que já classificaram também, né? Que já não estão brigando por nada. Já classificaram em Quem primeiro, já por está exemplo. classificado é México, Estados Unidos, Alemanha. Alemanha
E a Argentina, E a provavelmente. Argentina também já se classificou em primeiro. Então aí tem 6 Eles seleções classificaram que no não brigam critério de por nada. desempate. Foi legal essa última rodada, hein? Só destacando porque eles já estão confirmados em primeiro, o critério de desempate nessa Copa do Mundo é confronto direto. E os times que podem alcançar esses times na pontuação perderam os jogos para os respectivos líderes, então eles não podem ultrapassá-los. Exato. Então vamos ter jogos bastante animados aqui, né? Começando amanhã. Exato. Pode falar, pode falar. A gente tem um Canadá e Suíça para definir a liderança do grupo B. A gente vai ter um Austrália e Paraguai para definir quem passa em segundo no grupo dos Estados Unidos. Nesse momento, os dois estão com 3 pontos. Nós teremos Alemanha e Equador para uma Alemanha ali já garantida na primeira colocação e o Equador jogando a vida, tendo que ganhar o jogo para ter alguma chance de estar na próxima fase. Então, temos jogos bem interessantes. Você entraria com reserva se você fosse Julian Nagelsmann? Sim. Eu acho que não tem porque arriscar também, né? Também, os jogadores vêm em final de temporada, tal, já. Você ter uma folga ali antes do mata-mata, acho que seria bem importante para todas as seleções que puderem, né? Própria Argentina, se der para poupar o Messi, não sei se ele vai querer, que acho que ele deve querer continuar fazendo gol, batendo recordes, mas o cara ali com 39 anos, se der para dar uma segurada nesse jogo, para vir com força total no mata-mata, seria interessante também. É, eu acho que o inteligente é poupar. O negócio é que a Argentina e Jordânia, se eles quiserem, eles vão. O Messi vai formar mais uns 3 gols aí. É, eu O assisti. Messi chega no mata-mata com 30 gols se ele jogar esse jogo aí. Até porque, negócio, nas pretensões coletivas, o interessante seria ele ser poupado. Mas se quiser o recorde em si, aí é Messi contra a Jordânia, vai ficar a galera cavando pênalti e cavando falta perto da área pra ele ir fazendo gol. Nem precisa cavar tanto para ter pênalti para Argentina, né? Não, você precisa cavar, você só não precisa cavar bem, né? É só dar um pulinho dentro da área que o juiz tá apitando. Exato. Tem algum grupo que a gente não comentou aqui? Nada. Cara, eu Tô acho passando aqui para ver. que teve alguns que a gente pode não ter falado Tem, nada, mas tem, o quê? achei aqui, nós Ah, teremos Portugal e Colômbia provavelmente decidindo a primeira colocação na próxima rodada. Quando a gente está gravando, a Colômbia ainda não jogou o seu segundo jogo, mas mesmo que empate com o Congo, até perca, com uma vitória, a Colômbia passaria Portugal na última rodada. Então é um jogo para ficar de olho também na na terceira rodada da Copa. E o grupo da Inglaterra, que nesse momento tem a Gana ali também com 4 pontos. E a Croácia, que ganhou seu jogo contra o Panamá com 3, é um grupo que também está um pouquinho embolado. a Inglaterra praticamente garantida aí na primeira posição, né? Porque enfrenta o Panamá na última rodada. Croácia e Gana jogam, mas também provavelmente as duas, imagino que com boas chances, né? Gana com a vitória garante uma vaga nos 16 avos. Se a Croácia ganhar, vai passar em segundo e Gana provavelmente assim, 90% de certeza que vai O, garantir uma vaga em terceiro. o Portugal, empate deve classificar as duas nesse aí, exato, né? pode ser um joguinho de comadre também aqui. É porque eu acho que a Croácia vai querer passar em segundo, né? E Gana, obviamente, não É, vai querer o terceiro, então não vai ter esse jogo pelo empate. Talvez até Gana entre de uma forma mais defensiva, jogando em contra-ataque ali, com o Semenyo, por exemplo. Mas é um jogo que é interessante para os dois vencerem. Portugal, o Cristiano Ronaldo desencantou, conseguiu fazer aí 2 gols contra o Uzbequistão. Também praticamente se garante no mata-mata, mas ainda tem essa Colômbia para enfrentar. Colômbia que na primeira rodada fez esse 3-1 contra o Uzbequistão também. Não acho que seja uma super equipe, mas é um time competitivo, assim como Portugal também, que mesmo com esse 5-0 continuo achando que é um time que tem excelentes jogadores, mas faltam peças em algumas outras posições. E você falou algum outro grupo ou foram só esses dois para comentar?
Foram só esses dois. E destacar também no grupo L que a Inglaterra mostrou por que que não dá pra se empolgar tanto com ela, né? Empatou com Gana hoje. Pô, Ou mas, ontem, pra você que está assistindo o vídeo. exato, não sei se você viu, teve algum torcedor de Gana que falou que ia fazer um feitiço contra Harry Kane nessa partida. Não era nada sério, não era para ele se lesionar, mas apenas para que o atacante inglês jogasse mal essa partida. E funcionou, né? Eu acho que não tem como argumentar contra. Contra fatos, não há argumentos. Exato. E se o Kane tiver mal, acabou pra Inglaterra, né? A verdade é essa. O Jude Bellingham, inclusive, que foi eleito melhor em campo, saiu discordando da premiação, inclusive. Exato. Mas acho que é isso, né? A gente deu uma passadinha geral por todos os grupos aqui. Exato, falamos bastante. Vamos voltar aí amanhã, para quem está assistindo o vídeo, no dia que ele é lançado, para repercutir mais sobre, se Deus quiser, a vitória do Brasil contra a Escócia. Vamos falar dos cruzamentos do mata-mata, projetar quem chega nas oitavas assim que todos os jogos estiverem definidos. Então, para não perder esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Aproveita que o botão é do lado, deixa seu like, mostra que você está curtindo, né, o nosso conteúdo, apoia aí, que a gente fica muito feliz com esse feedback positivo de vocês. Comenta também aqui embaixo o que você achou, se você concorda com a gente, se você discorda, suas previsões para quem vai passar em cada grupo, se você acha que a gente está falando alguma grande bobagem aqui sobre alguma seleção, ou então se a gente está falando algo que você acha que é realmente muito inteligente. Você também comenta aqui elogiando toda a nossa sagacidade e o nosso entendimento futebolístico. Envie esse vídeo para um amigo, para alguém da sua família. Às vezes alguém tem que trabalhar e perdeu alguns jogos que a gente falou aqui, né, nessa última rodada da Copa, ou alguém quer entender melhor como vai funcionar essa classificação para a fase de 16 avos, possíveis cruzamentos, principalmente da seleção brasileira, que a gente também comentou aqui. Envie esse vídeo para alguém, espalhe a palavra do Corneta Ball. E é isso. Muito obrigado, como sempre, a quem assistiu até aqui. E até a próxima. Valeu!